Horóscopo para o dia 30 de março de 2021. Áries ou Carneiro. Se é uma coisa que poderá ficar marcada quando olham para você, será a confiança, e que também terá plena consciência dela. O lado positivo de quando estamos confiantes é que nada se torna um obstáculo intransponível, sempre conseguindo ultrapassar. Seria interessante aproveitar esse gás para colocar em prática aqueles seus sonhos que sentia algum receio em levar para frente, por medo de se machucar. Porém, apenas tome cuidado com o lado negativo dela, que é o excesso. Quando a confiança é excessiva, tendemos a ignorar detalhes importantes, e que fazem falta depois. Uma tendência possível é jogar tudo para o alto em direção às suas realizações. Por mais que algumas coisas precisem ser deixadas para trás, é bom ter alguma reserva para caso não dê certo, ou até pode ser necessário em algum momento de sua caminhada ao objetivo. Touro. Você até poderá se sentir feliz nesta terça-feira sem qualquer razão aparente, mas será necessário, se quiser manter tal estado de espírito, escolher permanecer nele de maneira consciente, de modo que seu dia não vire em 180 graus. Isso porque haverá a tendência de que ocorra situações que não sejam tão agradáveis, e se deixar-se guiar pelo externo, seu bom sentimento se converterá em tormenta, o que certamente vai influenciar o resto de seu dia. No entanto, se procurar relaxar e se sentir em paz, usando de trampolim para se sentir feliz novamente, é possível que tais situações revelem algo melhor, que certamente não estava esperando. Afinal, nem tudo o que acontece de ruim conosco é essencialmente ruim, podendo ter um desfecho bom ou ruim dependendo de nosso estado de espírito, pois a partir de nossa condição é que somos capazes de enxergar algumas oportunidades que podem se disponibilizar após a ocorrência do fato. Gêmeos. O dia será interessante para a resolução de questões difíceis, principalmente se não empurrar a responsabilidade aos outros. Não significa que cada um tenha seu grau de responsabilidade durante um processo, mas que deve se preocupar apenas com o que é de sua competência. Fazendo tudo o que é possível de sua parte, sem a dependência alheia, é capaz que ocorram alguns golpes de sorte, que possibilite dar uma adiantada em seus objetivos, e isso dar um gás para que continue a depender mais de você do que dos outros. É como se fosse um incentivo do universo a fazer sua parte, principalmente nas situações em que você precisa se movimentar para que as coisas aconteçam, e da maneira correta. Câncer ou Caranguejo. Sua terça-feira será um dia interessante para fazer as pazes consigo mesmo. É possível que, por mais difícil que acredite que esteja a passar algumas situações, alguns incidentes aleatórios acontecem, de modo a resolver seu problema, e assim consegue seguir adiante. Porém, mesmo que esteja a receber tal ajuda do universo, será importante verificar o que você está projetando para fora. Isso porque provavelmente essas ajudas que esteja recebendo seja por causa da positividade pela qual estava encarando a vida, ao mesmo tempo que vivia de maneira responsável. Porém, talvez esteja neste dia a vibrar escassez em vez de fartura, passando a se focar nos problemas que tem de enfrentar do que nas soluções, ou que tem conseguido solucionar. Em outras palavras, será um dia para fazer um exame de consciência e verificar se não está mais focando no medo da derrota do que na possibilidade de vitória, e isso influencia bastante no resultado. É necessário que resolva essa questão interna,
pois isso poderá facilitar demais. Aliás, talvez seja essa postura de vítima das circunstâncias que esteja a tornar tudo mais difícil, quando poderia ser mais fácil. Leão. Você poderá estar mais certo de suas necessidades e convicções nesta terça-feira, o que pode ser bom quando utilizado para ser nosso norte em relação à nossa vida, muitas vezes fazendo ter mais sentido. Contudo, precisa se lembrar que também os outros possuem suas necessidades e convicções, e assim como você, precisam igualmente ser supridas e respeitadas. E quando digo supridas e respeitadas, não estou dizendo que precisa se doar totalmente ao outro e aceitar a verdade alheia, abandonando a sua, mas que saiba ceder um pouco e aceitar que outras pessoas podem ter opiniões diferentes da sua, e que está tudo bem, desde que não venha a prejudicar a vida de outros. Isso porque haverá a tendência de que se foque mais em você mesmo, e por conta disso sofra algumas baixas que não gostaria, tanto de situações como de pessoas, e depois vir a se lamentar pelo ocorrido. Sabendo disso, será possível pegar mais leve e saber lidar melhor com a situação, de modo que consiga manter o que lhe é caro. Virgem. Sua terça-feira precisará de atenção, pois sua capacidade crítica estará em baixa. Isso porque há a tendência que priorize mais os sentimentos do que o mental, o que é bom, mas que por tentar fazer algo que não está tão acostumado, deixar passar alguns elefantes onde deveria apenas passar formigas. O que quero dizer é que há a probabilidade que esteja crédulo demais em relação a pessoas e situações, mas que deveria tentar trazer um pouco mais o seu lado virginiano e se questionar sobre a verdade por trás dos fatos. Isso será possível se procurar se acalmar, pois as maiores chances de que enganos possam ocorrer sejam nos momentos de desespero ou euforia, onde normalmente nossa faculdade crítica está bastante comprometida. Em outras palavras, será importante acessar sua paz interior para que tenha maior capacidade de julgamento, pois há maior garantia de que sinta que há algo a mais que não esteja sendo contado ou mostrado. Um dos exemplos clássicos é em relação ao medo, onde chegam notícias que simplesmente despertam tal sentimento. Se deixar-se guiar apenas pelo sentimento, sua mente fica completamente solta e assim gera um monte de paranoias. Porém, se você conscientemente procura colocar rédeas em sua mente e procurar se acalmar, poderá se perguntar qual o real motivo de sentir aquilo, e através de um pouco de lógica, perceber que a preocupação excessiva não possui qualquer fundamento, e assim o sentimento ruim se vai. Por conta disso, poderá vir a chegar a uma das duas constatações possíveis caso seja direcionada exclusivamente a você, que é o fato do mensageiro ter se enganado ou que procurava te gerar tal sentimento conturbado para talvez exercer algum domínio sobre você. Libra ou Balança. Você poderá sentir a necessidade de se encher com coisinhas apenas para não ficar sem ter o que fazer, pois por algum motivo tenderá a sentir que ficar sem coisa alguma para fazer é não aproveitar a vida, e assim desperdiçar seu tempo com algo cujo único efeito prático é te proporcionar algum prazer, mas que não gera algo de realmente útil. No entanto, seria interessante praticar um pouco de isolamento nesses momentos, em vez de procurar algo. Para nossa cultura, onde somos acostumados a sermos estimulados pelo externo a todo momento, poderá ser difícil fazer isso. Porém, se procurar se dedicar a isso, é possível que sua mente esteja aberta para receber ideias geniais que não poderiam chegar com uma mente cheia.
É como aquelas situações em que tentamos ter uma ideia sobre algo, forçando de tudo quanto é maneira, e o único resultado que temos é a estafa mental, mas que ideias brilhantes surgem quando simplesmente descansamos nossa mente, e muitas vezes elas vêm nos momentos mais nada a ver. Acredito que valha mais a pena estar receptivo ao novo, e que poderá provocar bem mais prazer do que as coisinhas que sempre está acostumado a fazer. Escorpião. De alguma forma você tenderá a se sentir uma pessoa abençoada, e você é verdadeiramente, como todos são. A questão é que nem todos têm a consciência disso, e assim acabam direcionando as próprias energias de maneira equivocada, atraindo tudo o que não gostaria. Parece até insanidade comparar situações ruins que as pessoas recebem com bênçãos, mas se pararmos para pensar sobre a lógica de que recebemos o que costumamos emanar, não deixa de ser o recebimento de uma bênção, pois se entende que é aquilo que a pessoa precisa, o que mostra a necessidade de nos resolvermos internamente para atrairmos o que há de melhor para nós. Mas no caso aqui, você receberá as coisas boas que tem plantado. O problema é que algumas pessoas, justamente pelo que elas vêm semeando, poderão ficar um pouco indignadas com seu brilho, e por conta disso tentarem algum tipo de investida sobre você, e se você não ficar esperto, poderá deixar apagar seu brilho, entrando no jogo. E entenda como investida não apenas situações em que se chega a agressões físicas, mas também aquelas mais comuns hoje em dia, que é o fato de te culpar por se sentir bem, enquanto outros estão se sentindo mal. Mais uma vez, cada um é responsável pelo que planta, consequentemente refletindo na colheita, e o máximo que poderá fazer é espalhar sua bênção, pois entrar na vibração alheia apenas trará prejuízos e em nada vai contribuir com o mundo. Contudo, se for seguir tal caminho, procure se lembrar que mesmo que tome uma atitude de compartilhar sua bênção na vida do outro, ele precisa plantar tal bênção nele para que possa melhorar seus resultados, ou seja, você não tem qualquer responsabilidade pelos frutos que serão gerados na vida alheia em caso de não aceite na essência. Você pode espalhar sua luz no mundo, mas não tem a obrigação de tornar o mundo iluminado se cada ser existente nele não quiser ser fonte de luz contigo. Sagitário. É possível que tenha a ciência nesta terça-feira que talvez precise tomar alguma decisão radical, e já está inclinado para o que deve ser feito, embora saiba das possíveis dificuldades que possam se apresentar, te tentando fazer continuar em sua zona de conforto. E se interprete como zona de conforto não apenas o fato de ficar na boa, completamente relaxado, pois para uma pessoa viciada em trabalho, essa pode ser a zona de conforto dela, e o fato de ver a necessidade de relaxar pode ser um martírio. Ou seja, a zona de conforto varia de pessoa para pessoa. Porém, será necessário se manter firme em seu posicionamento, pois a chance é alta de que surjam dispersões que acabem te trazendo de volta para a costa sem perceber, enquanto acreditava que já estava em alto mar. Se você for capaz de se manter concentrado em seu verdadeiro objetivo, e consciente de seus atos, a chance de vitória será bastante alta. Capricórnio. Sua terça-feira poderá ficar marcada por grandes revelações, e que talvez não sejam tão agradáveis o quanto gostaria. Uma coisa é certa, que a função delas é te empurrar para a evolução. Porém, é possível que tenha receio de deixar o que precisa ser deixado, e assim se agarre ainda mais ao que te deixa estagnado,
e como se sabe, dificilmente você consegue chegar fisicamente a outro lugar continuando no mesmo lugar. Pode ter nutrido certo apego por ter proporcionado muita coisa que considerava boa, mas já é hora de partir, devendo seguir para o desconhecido, que de início é incômodo, mas conforme vai caminhando, percebe que é mais seguro e rico do que pensava. É como um exemplo de relacionamento abusivo marcado por traições, onde continuar nele acreditando que o outro vai mudar, dificilmente vai ter efeito prático, principalmente se a pessoa acredita que se largar tudo o que ela passa de ruim, vai perder a única pessoa que aceitaria se relacionar com ela. Quando ela toma coragem e sai, com o tempo, descobre que há opções melhores, e com pessoas realmente dispostas a serem fiéis com ela. Aquário. Tome cuidado para não realizar atividades com o único objetivo de atrair plateia, pois se lembre que tendemos a atrair exatamente o que vibramos. Em outras palavras, se buscar fazer coisas no intuito de ter público, certamente vai atrair pessoas que estarão ao seu redor condicionadas enquanto atender o que elas necessitam, e talvez tenha de fazer o que vai contra seus princípios para conseguir manter sua necessidade de atenção suprida. Em vez disso, procure identificar qual a verdadeira necessidade dessa carência, que talvez seja a falta de paixão por si mesmo. Se procurar dar a si mesmo o que deseja que os outros te deem, é possível que obtenha mais sucesso, conseguindo se suprir. Como reflexo disso, será natural que, se sentindo mais inteiro, seu brilho seja mais forte, atraindo realmente atenção de qualidade devido ao que você é de verdade, e não sobre o que faz. É a diferença entre a pessoa interessante pelo que é e a que está interessante pelo que faz, e que deixa de estar quando para de fazer. Ser é um estado mais durável que estar, trazendo o que é mais verdadeiro e duradouro. Peixes. Você tenderá a se libertar de algumas situações desagradáveis, e que possivelmente tenha levado muita coisa de você, mesmo que apenas a possibilidade de desfrutar oportunidades. Embora tais privações e perdas sejam algo realmente ruins de se passar, tome cuidado para não minimizar seu retorno à liberdade. Se lembre que você tem a chance a partir de então de escolher seguir por onde quiser, ou seja, se houver a necessidade de reconstrução, assim seja feito. Se não foi possível aproveitar algo que apenas ocorreu num determinado momento, certamente há outras coisas da atualidade que poderá desfrutar. Ou seja, evite escolher se entristecer pelo que foi perdido, pelo que ficou para trás. Há coisas que é possível consertar, e há outras que infelizmente não dá, cabendo apenas aceitar, chorar um pouco, se necessário, levantar a cabeça e ir em frente. Mas uma coisa é certa, que se apegar ao que ficou para trás e considerar que o que era de mais precioso para você não existe mais é meio como inutilizar sua vida inteira, inclusive os dias que ainda vai viver. Certamente há coisas melhores oferecidas no agora, e talvez melhor que tudo o que se foi, e caberá a você escolher desfrutar delas ou viver na reclamação. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.